De olho na inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência. Já estamos no ar com o De Olho na Inclusão, o último do mês de junho, aqui no canal do YouTube ONCB na Rede. Eu sou Wesley Gamaliel e a partir de agora você vai ter as principais notícias de inclusão e acessibilidade com os meus colegas de sempre. Marcos Aurélio de Carvalho traz aqui os primeiros destaques do nosso De Olho na Inclusão. O último do mês de junho, hein, Marcos? Já foi pro saco o mês. É verdade, Wesley. E estamos virando então para o segundo semestre, o começo do segundo semestre que promete muito para as atividades da UNCB, já eu explico. E atenção, a UNCB participa a partir de agora da Comissão Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva. Adilson Corlassoli, nosso entrevistado, explica daqui a pouquinho. Menos de 1% das empresas reserva cargos de liderança para pessoas com deficiência, afirma a consultoria. Apenas isso, menos de 1%. E ainda, governo do Rio Grande do Sul lança programa para apoiar prática de esportes por pessoas com deficiência intelectual. Eu conto tudo isso já, Wesley. Daqui a pouco então mais informações com Marcos Aurélio de Carvalho. Você que acompanhou a rádio ANCB no último final de semana sabe que ele estava sendo bem cotado para ser o padre da festa junina. Mas a gente vai falar sobre isso logo mais no nosso programa, mas antes, Aguinaldo Borcardi traz os seus destaques também para o último programa do mês de junho, Aguinaldo. Olá Wesley Gamaliel, olá Marcos Aurélio de Carvalho, olá gente boa e qualificada que acompanha o De Olho na Inclusão. Ficamos uma semana sem o De Olho, estamos aqui de volta e eu trago já os destaques, Wesley. Lei do Piauí que exige etiquetas em braille em roupas é constitucional. Isso foi decidido pelo STF e daqui a pouco eu vou trazer todos os detalhes. E mais, primeiro homem diagnosticado com autismo morre aos 89 anos. E avança projeto que prevê curso de Libras para policiais militares em São Paulo. É só você me chamar, Wesley, que eu venho com todas as informações detalhadas. Depois eu quero saber se você pulou fogueira também, Aguinaldo. Fique por aí, daqui a pouco você traz mais informações pra gente aqui no nosso De Olho na Inclusão, que o nosso telespectador, o nosso ouvinte pode participar no WhatsApp, é o 11920061342, ou pode participar aqui pelo chat também, sem esquecer de ativar o sininho, de ativar as notificações, de se inscrever no canal para você saber em primeira mão tudo que acontece aqui no ONCB na Rede. Vamos começar falando então da nossa ONCB, que participa de mais uma comissão especial e esse é o assunto da nossa primeira entrevista aqui com o Marcos Aurélio de Carvalho. Primeira e única entrevista de hoje no De Olho na Inclusão. Pois é, Wesley, a ONCB desde segunda-feira integra essa comissão, que é a Comissão de Educação Especial, mas na perspectiva inclusiva. Adilson Corlassoli é professor, fala diretamente do Rio Grande do Sul, ele agora é titular pela ONCB nessa comissão. Adilson, seja bem-vindo aqui ao De Olho na Inclusão e explique pra gente qual o papel dessa comissão. Olá, Marcos Aurélio de Carvalho, quem está nos vendo, nos ouvindo. Primeiro agradecer o convite, né, e a grande responsabilidade que assumi, né, na representação da UNCB, e essa comissão, então, que foi instituída pela portaria 1188 do Ministério da Educação, de 26 de junho, né, a partir de segunda-feira, então, a UNCB é uma das 25 instituições que integra essa comissão, que é a Comissão Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, onde a UNCB estará representando a área da deficiência visual, né? Eu, juntamente com, como membro titular, juntamente com a Andréa Queiroz, que é a minha suplente, né, estaremos levando as questões que envolvem a área da deficiência visual no âmbito da educação. E sabemos que uma educação inclusiva é aquilo que nós buscamos atualmente e é a bandeira e é o trabalho que a UNCB vem desenvolvendo. Qual o principal objetivo ou quais são os principais objetivos desta comissão? Bom, em primeiro plano, assessorar, né, a SECADI, que é a secretaria, né, uma das secretarias do MEC, que cuida especificamente da área das pessoas com deficiência, da educação especial na perspectiva inclusiva,
e ela tem como objetivo auxiliar na retomada da Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva Inclusiva, que foi instituída em 2008. De lá para cá tivemos algumas alterações, aquele decreto que foi bastante polêmico, que foi revogado, né? E hoje o grande objetivo, além de algumas metas que foram estabelecidas, ainda não temos um cronograma de reuniões, não foi colocado nessa primeira reunião, mas teremos reuniões sistemáticas desta comissão, junto com os representantes do MEC, justamente para retomar essa política, e aí com investimento, o programa de dinheiro direto na escola, tanto que nessa reunião já estavam presentes o INEP, o IBGE, o pessoal de outras secretarias para fazer essa articulação, né? Se formos ver a composição dessa comissão, que é formada de representantes da sociedade civil, além de termos as áreas de deficiência representadas ali, nós temos instituições como as representações das secretarias de educação, a representação da área de professores, né? Então são várias representações no sentido de discutir, debater essa política e auxiliar o Ministério da Educação, né, que já trouxe algumas propostas. Uma delas, por exemplo, é um curso que deve iniciar ainda no segundo semestre de 2023 ou, se não der, no primeiro semestre de 2024, que é um curso usando a plataforma da Universidade Aberta do Brasil, de um curso de educação especial na perspectiva inclusiva, né, à distância. Também vai ser lançado um edital aí para pesquisadores com deficiência, exclusivamente para pesquisadores com deficiência, porque foi muito trazido na fala do diretor de educação especial da CECADI, o professor que representa e que é uma pessoa com deficiência visual, e ele falou muito na questão do nada sobre nós sem nós, que as pessoas com deficiência vão ter uma grande participação nesse assessoramento ao Ministério da Educação, e para que essas políticas sejam colocadas em prática, com investimentos. Isso vai ser lançado, né? Teve essa primeira reunião, depois o ministro, né, ministro da Educação, Camilo, vai bater martelo, e o presidente vai lançar esse grande programa aí com investimentos, né, na qualificação, na formação de professores, as salas de recursos, o retorno do observatório, né, no site, né, do Ministério da Educação, para que toda a população possa acompanhar os dados do que está sendo investido, né, em acessibilidade, em recursos. E nós da UNCB, já na primeira manifestação, já marcamos posição em relação ao uso do Braille, né, que é o que a gente precisa e tem percebido a necessidade aí nos últimos anos na rede escolar, onde está havendo esse processo aí de desbrailização dos cegos. Então temos que atuar fortemente nisso, não só na formação dos professores nesse sentido, mas também na aquisição de equipamentos, linhas Braille, aquilo que possa realmente auxiliar no uso do Braille pelos alunos cegos. Se você tivesse que resumir em uma frase, uma ou duas frases, qual o principal objetivo, a principal tática também da UNCB dentro da comissão, como resumiria? Eu entendo que a UNCB tem um papel fundamental, obviamente, que na área da deficiência visual, nós vamos falar de todas as políticas, vamos assessorar, mas a área da deficiência visual, no meu entendimento, é justamente buscar o resgate, né, em todo o país, que a gente percebe isso de norte a sul, de que os alunos cegos realmente possam ser incluídos de fato e de direito na rede pública escolar, com os recursos adequados, e isso hoje a gente não tem percebido. Com os recursos adequados, com os ajustes necessários, com os ajustes razoáveis, sejam incluídos na educação, na escola regular, para que haja verdadeira inclusão. Professor Adilson Corlassoli, muito obrigado por sua participação aqui no programa De Olho na Inclusão. Grande abraço. Abraço. Esse é Adilson Corlassoli. Ele é professor diretamente do Rio Grande do Sul e agora o representante oficial da Organização Nacional de Cegos do Brasil nessa comissão que discute a educação especial na perspectiva inclusiva. Ele falou com a gente aqui no De Olho na Inclusão.
A entrevista da semana falando da participação da ONCB na Comissão de Educação Especial. Você sabe tudo aqui no nosso De Olho na Inclusão, entrevista com Marcos Aurélio de Carvalho. E agora vamos falar de etiquetas em braille, mais uma lei considerada constitucional para promover a inclusão de pessoas com deficiência, Aguinaldo. Exatamente, Wesley. Trata-se de uma lei do Piauí que foi judicializada. Então, deixa eu explicar direitinho para você e para os nossos telespectadores. O Supremo Tribunal Federal considerou constitucional uma lei do Piauí que exige a fixação de etiquetas em braille em roupas produzidas no estado. A ação questionando essa lei foi apresentada pela Confederação Nacional da Indústria. No caso, a entidade estava questionando, dizendo que a lei poderia gerar um conflito. No entendimento da empresa, essa lei ela não definia exatamente quais eram os limites, se eram roupas fabricadas somente no estado do Piauí, ou se dizia a respeito também a roupas que vinham, né, de outros estados para serem comercializadas no estado. A presidente do STF e relatora do caso, ministra Rosa Weber, lembrou em seu voto que o Estatuto da Pessoa com Deficiência prevê que informações básicas de produtos e serviços sejam acessíveis. O ministro Luiz Edson Fachin teve um voto divergente, um voto que foi vencido, né, pela maioria. Só que, no entendimento do Fachin, é que a lei deveria ser aplicada, inclusive, para os produtos fabricados em outras localidades e que fossem comercializadas no Piauí. Foi voto vencido, mas de qualquer forma a lei é constitucional segundo o STF. Eu quero dizer duas coisas a respeito disso, Wesley, muito importantes. Primeiro, que a decisão é boa, ela é bem-vinda, é um passo a mais com relação à questão de acessibilidade, de acesso à informação. A segunda coisa a se pontuar é o seguinte: tem uma palavrinha mágica que muitas vezes precisa ser considerada quando se trata de lei de inclusão, lei de direitos a pessoas com deficiência, que se chama regulamentação. Por que eu estou dizendo isso? O nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência é de 2015. Essa lei foi sancionada no estado do Piauí em 2021. E foi então que, né, houve esse ajuizamento da ação. Só que essa ação seria desnecessária se os órgãos da administração federal tomassem uma atitude de regulamentar algo que está previsto no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que modifica o Código de Defesa do Consumidor. É justamente essa modificação que diz que os produtos e serviços devem vir com informação acessíveis às pessoas com deficiência. Tivesse havido essa regulamentação, não precisava essa ação, a gente não precisava estar falando sobre isso agora. Né? Passados quase 8 anos, ainda não há regulamentação. Ainda bem, felizmente, temos uma boa decisão do Supremo Tribunal Federal, Wesley. Boa decisão do Supremo Tribunal Federal, e eu já estava pronto para criticar o ministro que abriu divergência, mas aí a divergência dele também seria boa se fosse aprovada. Agora, Marcos Aurélio, regulamentação é o que falta, e não só nesse caso específico, na nossa lei brasileira de inclusão, em outras leis que tratam sobre as questões de pessoas com deficiência. O nosso país, ele é um país que tem uma das melhores leis do mundo, no caso de pessoa com deficiência, mas ainda peca na regulamentação, né? É verdade, Wesley. Na verdade, o que acontece? A Lei Brasileira de Inclusão, que foi chamada aí na matéria, na reportagem lida por Agnaldo Borcati como Estatuto da Pessoa com Deficiência, também serve, mas nós preferimos chamar de Lei Brasileira de Inclusão, a LBI. Ela está com uma série de carências, né? Ela anda carente. Se ela fosse um ser vivo, estava repleto de carências. Porque não é apenas nesse item, em outros itens falta a regulamentação, como, por exemplo, na avaliação biopsicossocial da deficiência, que somente agora está tendo um debate para formatar qual vai ser esse modelo. De qualquer forma, essa questão das etiquetas inclusivas e acessíveis é um avanço, é no Piauí, mas pode gerar jurisprudência, ou seja, fazer com que outros estados copiem o modelo, e a essa altura do século XXI, já estamos aí em 2023, não defender projetos como esse, isso sim é que é falta de etiqueta.
É isso, Marcos Aurélio de Carvalho aqui no nosso De Olho na Inclusão. E ó, a gente vai falar agora de empresas que reservam poucas vagas para pessoas com deficiência em cargo de liderança. Será que tem a ver com regulação de lei também, Marcos Aurélio? Mas primeiro você dá a notícia, depois a gente debate um pouco sobre esse assunto aqui também. Pois é, Wesley, um levantamento da consultoria de empregabilidade Talento Incluir, muito conhecida nossa, já foi citada aqui em outras edições do De Olho na Inclusão. Esse levantamento indica que 0,5%, é isso mesmo, 0,5% das empresas buscam profissionais com deficiência para cargos de liderança. É muito pouco, gente. O dado é baseado nas solicitações dos candidatos a partir do serviço de recrutamento da consultoria. Segundo o diário PCD, a Talento Incluir apontou que 82% das posições oferecidas pelos processos de seleção das empresas eram para cargos de entrada, o cargo do começo na empresa, com salários médios de apenas R$ 1.634. A maioria das vagas, 61%, elas eram para administração da empresa, mas não nos cargos de chefia do setor administrativo, e sim em cargos de menor porte, de menor peso no setor administrativo das empresas, 61% deles. A presidente executiva da Talento Incluir, Kátia Emeulich, responsabiliza o capacitismo por essa dificuldade de avanço profissional das pessoas com deficiência. Wesley Gamaliel. Notícia preocupante. A gente que atua aí no movimento de pessoas com deficiência, Aguinaldo, sabe que as pessoas com deficiência, infelizmente, em vários momentos, em várias oportunidades, não têm a possibilidade de escolher o cargo que ela quer exercer. A não ser que seja por concurso público, mas iniciativa privada é aquilo que eles disponibilizam e só isso. Seria falta de regulamentação, visto que a gente já tem a lei de cotas há um bom tempo, mas a gente percebe que as pessoas com deficiência têm que aceitar o que a empresa disponibiliza e não tem a mesma oportunidade que quem não tem deficiência de fazer a sua própria escolha. Estamos diante de um problema de aplicação da lei. Os dados que o Marcos Aurélio traz são bastante sintomáticos com relação a isso. As empresas, no mais das vezes, né, para cumprir a lei da cota, ou para dizer que está cumprindo a lei de cota, para disponibilizar vagas de emprego para pessoas com deficiência, coloca ali nos cargos, vamos dizer assim de uma forma bem simples, os cargos mais baixos na hierarquia da empresa. O nome disso, Wesley, é capacitismo, porque uma pergunta bem simples de se fazer para matar essa charada: será que não existem pessoas com deficiência com a qualificação necessária para ocupar melhores cargos na empresa? Certamente que há, mas as empresas estão optando por deixar os cargos ali, né, de entrada na estrutura da empresa para as pessoas com deficiência. Assim, elas se sentem confortáveis. Estamos cumprindo, afinal de contas, a lei de cotas. É preciso debater sobre isso, é preciso implementar medidas para que isso deixe de acontecer, quem sabe até reformar a lei para que a gente possa ter melhores oportunidades para pessoas com deficiência que realmente são capacitadas possam ser valorizadas no mercado de trabalho de acordo com a sua qualificação técnica e não ser avaliada somente por causa da sua deficiência, porque o nome disso é capacitismo. Falta de pessoas com capacidade não é o caso, Marcos Aurélio. O que falta, talvez, seja a empresa deixar de olhar a deficiência e olhar a pessoa quando for contratar para o mercado de trabalho? Ter critérios claros e justos nas entrevistas. 32 anos, gente. 32 anos vai completar a lei de cotas agora, no mês de julho. Estamos entrando no mês de julho. Já estamos mais do que na hora de essas coisas mudarem. No começo, nos anos 90, como costumo dizer nas minhas palestras, aliás, uma das palestras que eu mais dou é a cota dos bem cotados no mercado de trabalho, onde defendo essa política de inclusão permanente da pessoa com deficiência com qualidade, e não apenas para alguns cargos de menor porte. Na cota dos bem cotados eu costumo dizer isso, 32 anos. No começo era compreensível
visível, não tinha fiscalização do Ministério Público do Trabalho, do MPT, não tinha pressão da sociedade. A lei de cotas nos anos 90 ainda estava começando, engatinhando, precisava de regulamentação, precisava de criar mecanismos de controle. Agora, isso, em plena década que estamos, século XXI, é absolutamente inaceitável. O Brasil precisa avançar, precisa transformar a contratação de pessoas apenas para fazer número, que ainda é o cenário atual na maioria das empresas, pela contratação daquilo que eu chamo de cota dos bem cotados. Nós não podemos mais ser tratados como pessoas de segunda categoria. Não somos. Aqui, entre nós, eu tenho baixa visão, o nosso Agnaldo Borcati também, Danilo Ferrari, que está aqui na técnica também, o Rafael Franci, o Wesley é cego. Aqui, entre nós mesmos, existem profissionais capacitados para trabalhar em quaisquer empresas de comunicação. Só que o preconceito é grande. Só que existe o preconceito. Ele é uma realidade e, ao falarmos sobre isso, não estamos falando de ressentimento ou de dor de cotovelo. Estamos falando apenas de justiça, de critérios justos. Critérios justos. Nós ficaremos aqui acompanhando toda essa movimentação, todo esse cenário. Continuaremos de olho na inclusão e na espera de que as coisas melhorem, de que as coisas evoluam e que a pessoa com deficiência seja vista como pessoa e não seja vista pela deficiência que ela possui. Mas vamos falar de autismo agora. A primeira pessoa detectada com autismo ou diagnosticada com autismo morreu, Agnaldo Borcati. Trata-se do norte-americano Donald Triplett, o primeiro paciente no mundo a receber diagnóstico de autismo. Ele morreu aos 89 anos. Ele recebeu o diagnóstico de autismo em 1943, quando tinha 10 anos de idade. Apesar da notoriedade do seu caso, ele manteve uma rotina de trabalho pacata, atuando por 60 anos em um banco da cidade de Forest, no estado do Mississippi. O comportamento de Donald está documentado em uma carta de 22 páginas, escrita por seus pais para um psiquiatra infantil. Na infância, Donald não respondia a seus pais, nem se interessava por outras crianças, mas demonstrava capacidade de reter informações colhidas pelo portal UOL, Wesley. É isso, são informações aqui do nosso De Olho na Inclusão, no canal YouTube ONCB na Rede. Um grande abraço para você que participa com a gente, você que deixa a sua mensagem aqui no nosso chat, a gente lê tudo. Se você quiser também, você manda sua mensagem no nosso WhatsApp, é o 119-2006-1342. Ô Aguinaldo, você está bem hoje? Hoje estou muito bem, estou tranquilo. Você não fez o Pix para o pessoal da direção aqui, o pessoal da produção? Que caiu a notícia de esporte para Marcos Aurélio de Carvalho, que vai falar sobre prática de esportes para pessoas com deficiência no Rio Grande do Sul, Marcos. É isso! O governo do Rio Grande do Sul vai investir 2 milhões de reais, Wesley e telespectadores e Aguinaldo, 2 milhões, é isso mesmo, 2 milhões de reais em projetos que promovam a prática do esporte por pessoas com deficiência intelectual. É o programa Todos no Jogo, é assim que se chama. O Estado vai recorrer a uma chamada pública para selecionar as iniciativas. Os projetos aprovados serão financiados e implementados por organizações sem fins lucrativos. Então, tem que ser uma OSC ou uma ONG, né? Uma organização social ou uma organização não governamental para desenvolver os projetos. Cada projeto escolhido poderá receber até R$180 mil. As iniciativas contempladas deverão ser realizadas ao longo de um ano, no período de um ano, com a possibilidade de prorrogação por mais 2 anos. Aí, se você dirige uma ONG ou uma OSC, uma organização da sociedade civil, ou uma associação que tem um trabalho ligado ao desporto paralímpico, é uma oportunidade aí para se inscrever nesse processo de seleção. Wesley. Pela primeira vez na história do De Olho na Inclusão, desde que o Aguinaldo chegou nessa bancada, não temos notícia de esporte com ele. Você que está nos acompanhando, pegue o guarda-chuva, pegue a capa de chuva, porque vai chover. Vamos falar com o Aguinaldo sobre projeto que pretende aí incluir curso de Libras para policiais militares em São Paulo, Aguinaldo. Pois é, Wesley, há pouco eu falei a respeito de uma lei do Piauí, que já foi sancionada inclusive,
E agora eu falo de outra lei estadual e que está em tramitação desta vez no estado de São Paulo. A Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa de São Paulo aprovou um projeto de lei que inclui o ensino de Libras na formação de policiais militares do estado. O texto trata da inclusão da disciplina na Escola Superior de Soldados e na Academia de Polícia Militar do Barro Branco. O autor da proposta, deputado Major Meca, disse ter participado de muitas ocorrências nas quais as pessoas com deficiência auditiva queriam se comunicar, mas enfrentavam dificuldades porque os policiais não sabiam se comunicar na língua brasileira de sinais. Agora, o projeto segue a tramitação regular da casa. Na verdade, todo o agente público deveria saber se comunicar, né, de forma acessível com as pessoas com deficiência auditiva. De qualquer forma, implantando isso no curso, né, da Polícia Militar de São Paulo, já é um passo importante, Wesley. Um passo importante que deve ser seguido por todos os outros estados, na minha opinião, e a gente vai continuar de olho nessa notícia, de olho na inclusão, e traz mais informações para vocês aqui no nosso canal do YouTube. Plano Viver Sem Limite, consulta pública aberta, Marcos Aurélio. É verdade, Wesley. É outra oportunidade aí. Falamos ainda há pouco de uma oportunidade, essa é outra. O governo federal está realizando uma consulta pública para pedir contribuições da sociedade, sugestões da sociedade, na elaboração da nova versão do Plano Viver Sem Limites, que é dedicado à inclusão de pessoas com deficiência. Entre os objetivos dessa nova política de Estado estão os seguintes: aprimorar a gestão pública para ampliar a participação social e a cidadania das pessoas com deficiência. Segundo, enfrentar o capacitismo. Terceiro, promover a acessibilidade e a tecnologia assistiva, fazer promoção de projetos de tecnologia assistiva. Quarto, fomentar o acesso a direitos econômicos. A primeira versão desse plano foi publicada há 12 anos, e agora, então, é uma nova versão. Portanto, a primeira versão desse plano foi publicada em 2011 e agora em 2023. Para acessar a consulta, visite o link que está aqui, ó, na descrição do De Olho na Inclusão. Aguinaldo Borcati já disponibilizou o link para você consultar esse material, para você ter acesso à consulta pública e dar sugestões para essas iniciativas. Wesley. É isso, vamos participar aí do Plano Viver Sem Limite, que tem a proposta de melhorar a vida das pessoas com deficiência aqui no nosso país. Ô Aguinaldo, já que não deixaram o senhor falar de esportes aqui no nosso De Olho na Inclusão de hoje, eu vou perguntar para você como é que foi a cobertura da ONCB, a sua estadia lá em Brasília, nos jogos da Fenapestalozzi. Poxa, Wesley, obrigado. E é uma oportunidade ótima para falar a respeito de um momento que eu e o Marcos vivemos o esporte muito de perto. Essa transmissão que a ONCB fez, né, direto de Brasília, dos primeiros Jogos Paradesportivos Nacionais do Movimento Pestalozziano. A gente interagiu com o atleta, a gente entrevistou pessoas, inclusive eu já quero deixar o convite para os nossos ouvintes acompanharem no nosso aplicativo. Brevemente terá material dessa transmissão. Na programação da Rádio ONCB, durante o mês de julho, também entrevista que o Marcos Aurélio e eu fizemos de lá, envolvidos com personagens dos jogos. Foi um momento maravilhoso, um momento ímpar, e a ONCB, Wesley, mais uma vez fazendo história. Uma transmissão exclusiva, levando todas as informações. Eu e o Marcos fizemos uma correria o tempo todo para não perder nenhuma informação, para mandar tudo para os nossos ouvintes, e deu certo. Foram mais de 450 minutos de transmissão ao vivo, no ar, onde eu e Marcos transmitimos todas as informações desses jogos, e certamente enriqueceu a minha história pessoal também, a história do Marcos, um momento maravilhoso. Certamente já está na história da comunicação brasileira.
Nem o motorista de ônibus escapou de Aguinaldo Borcati e Marcos Aurélio de Carvalho. Mas eu quero saber, é verdade que você dançou quadrilha na festa junina ou isso é intriga da oposição? Não, isso foi um lobby, né, que aconteceu lá. O pessoal queria que eu fosse. Primeiro queriam que eu fosse o padre, né, no casamento caipira, depois queriam que eu dançasse a quadrilha na festa junina. Mas eu consegui de última hora, consegui uma decisão liminar que possibilitou que eu ficasse lá no meu canto. Só, né, participei da festa acompanhando a dança de quadrilha. Houve duas apresentações, né? Uma de um grupo de quadrilha local que foi contratado para o evento, e outra com os alunos da Pestalozzi Brasília também, e convidaram também os alunos das outras Pestalozzi de outros estados que estavam ali também. Foi muito bacana. A festa junina, o esporte foi legal, né? Acompanhar as modalidades foi muito legal, mas a festa junina na Pestalozzi Brasília também foi bacana demais. Você dançou quadrilha por lá, Marcos Aurélio, ou também buscou uma liminar? Diretamente da mesa, né? Aquela dancinha bem de leve, que a gente fica na mesa acompanhando. O brilho do luar. Mandar um abraço para toda a turma da quadrilha, o brilho do luar. E eles gritavam assim: é o brilho do luar, alegria de São João, na sede da Pestalozzi Brasília. E logo em seguida, como disse o Aguinaldo, a apresentação de estudantes e professores das diferentes Pestalozzi, das diferentes associações Pestalozzi, especialmente a nossa anfitriã na festa junina, que foi a Pestalozzi Brasília. Nós tivemos a grande honra de conhecer a sede. Antes disso, né, ficamos trabalhando quase todos os dias no CIEF, no Centro Integrado de Educação Física de Brasília. Foi uma grande experiência, trabalhando ao lado de um grande profissional, que é o Aguinaldo Borcati, e como disse o Aguinaldo, temos material, se vocês quiserem ouvir entrevistas com atletas paralímpicos, com os professores, temos material de sobra que vai ficar disponível em breve no nosso aplicativo, e as entrevistas para o mês de julho. Eu, por exemplo, entrevistei um atleta do lançamento de dardo, entrevistei a Esther Pacheco, presidente da Fena Pestalozzi, entrevistei o Márcio Albuquerque, lembrei, Márcio Albuquerque, que é o treinador da equipe paralímpica da Pestalozzi do Amazonas. Aguinaldo também traz entrevistas, então ao longo do mês de julho, vocês vão Rondônia, ouvir Marcos. essas entrevistas. De Rondônia, tem razão. O Márcio Albuquerque, que coordena, é o preparador físico, o professor que coordena a equipe de Rondônia, e muito mais. Ao longo do mês de julho, vocês vão ouvir essas entrevistas aqui na programação lá da Rádio ONCB. Marcos Aurélio, eu sugiro que você descanse esse final de semana, descanse a próxima semana, porque temos mais cobertura. É a Rádio ONCB, o canal do YouTube da ONCB, no evento de empregabilidade que vai acontecer na próxima semana. Aliás, vai começar domingo, né? Daqui 2 semanas, mas está pertinho. Nós estaremos lá e quem quiser acompanhar a gente, quem não estiver no evento presencial, nós temos várias dicas, né? É verdade, e não tem folga até lá não, até terminar, até o dia 12 de julho, o evento acontece nos dias 10, 11 e 12, mas muito antes de tudo isso, já estamos envolvidos desde maio com a organização, dividindo aí o que é muito honroso, toda essa coordenação geral com o nosso secretário-geral, Márcio Aguiar. Então, convite feito, gente. Marcos Aurélio, não posso estar em São Paulo nos dias 9, que é a chegada das delegações, né? 10, 11 e 12, não tem problema. Nós vamos transmitir pelo canal YouTube ONCB na Rede, amanhã da segunda-feira, que é a mesa inaugural e o debate sobre experiências vitoriosas no exterior. Essas 2 mesas pelo canal YouTube e Rádio ONCB. E as demais mesas de debate, ou seja, as mesas de debate da tarde de segunda-feira, né? Então amanhã de segunda-feira no YouTube, tarde de segunda-feira, dia 10, Rádio ONCB, dia 11 inteiro, manhã e tarde, Rádio ONCB, e dia 12, que é apenas de manhã, a plenária final, também na Rádio ONCB. Então, você que não teve como ir a São Paulo, estar em São Paulo nos dias 10, 11 e 12, vai acompanhar tudo no canal YouTube do ONCB na segunda-feira de manhã e na Rádio ONCB ao longo de todo o evento. Convite feito, Wesley. É isso, um grande abraço para você, Aguinaldo Borcati. Até o próximo De Olho na Inclusão. Até o próximo De Olho na Inclusão, Wesley. Eu também estou na Rádio ONCB todos os dias no Momento Paralímpico, entre a programação musical falando de esportes paralímpicos. E também segunda-feira, a partir das 8 da noite, no Esporte Divisão, falando sobre futebol e outros esportes, inclusive também sobre esporte paralímpico. Inclusive, Wesley, recentemente a gente falou bastante
a respeito do meu Atlético Paranaense contra o teu Corinthians, né? Enquanto eu estava fugindo da dança da quadrilha, eu estava acompanhando o meu Furacão contra o teu Coringão. Mas a gente fala em off sobre isso. Tá explicado por que ele não foi dançar, mas tudo bem. Marcos Aurélio, até o próximo De Olho na Inclusão. Até o próximo De Olho na Inclusão, equipe. Parabéns pelo trabalho. Nos encontramos na próxima sexta-feira da semana que vem. Um abraço a todos e até lá. De Olho na Inclusão. As principais notícias da semana sobre pessoas com deficiência.